A paz do Senhor, igreja. Um texto bíblico para nossa breve meditação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 1, verso 29. A partir do verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso batizo com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito é sobre ele repousar, é o que batiza com o Espírito Santo. Verso 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Que este é o Filho de Deus. Observe, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãos, poucos homens na Bíblia teve a intimidade que João teve com Jesus, né? O próprio João batizou Jesus. O próprio Jesus falou que nascido de mulher não tem ninguém, não tem homem nenhum maior do que João. Mas todo aquele que fosse menor do que João seria maior do que ele no reino dos céus. Então João era um homem que teve muita intimidade com Cristo, né? E João nasceu com uma missão. João nasceu com a missão de apresentar Jesus a Israel, de preparar o caminho. O interessante que nós precisamos observar que hoje eu, que hoje você, que hoje nós temos a missão que outrora era de João: preparar o caminho para a vinda do Rei dos Reis. Por quê? Porque dentro desses dias, quando um rei iria a algum lugar, sempre ele enviaria os seus súditos para preparar o caminho para a vinda dele. Assim aconteceu com João e hoje tem acontecido comigo, tem acontecido com você. E tomara que não esteja acontecendo algo que aconteceu com João, com você, ou com qualquer outra pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem e vendo esse áudio. Por quê? Porque em meio a tantas maravilhas que João viveu com Jesus, chegou um tempo que João vai passar por uma luta, que João vai passar por uma adversidade. E isso se encontra onde, pastor? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 11, a partir do verso 2. Olha só. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Observa que João se encontra preso, observa que João se encontra passando por um momento de adversidade e fluiu no coração de João a dúvida de tudo aquilo que ele tinha vivido com Cristo, de tudo aquilo que ele tinha vivido com o Senhor. Agora, no momento de luta, está havendo dúvida no coração de João. Será que Jesus existe? Será que é ele mesmo? Será que ele é o enviado? Esse tipo de dúvidas, irmãos, tem acontecido na vida de muitos cristãos, de muitos homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, o capítulo 11, o verso 6, que é necessário
Primeiro, diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que aproximam de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Por que que está havendo a dúvida no coração de João? No livro de Isaías, o capítulo 61, Isaías, o capítulo 61, está escrito assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me enviou, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E assim vai. Mas observa que João está preso e ele está embasado nesse texto. O Senhor vai me tirar dessa prisão. Porque uma das missões de Jesus foi essa. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E quando João está vendo que Jesus não vai lá tirar ele daquela prisão, João flui no coração, na mente de João a dúvida. E eu preciso entender, nem tudo que eu quero que Jesus faça, Jesus vai fazer. Eu preciso entender isso, que não é tudo que eu quero que Jesus vai fazer. Observe o Salmo 115, o verso 3 diz assim, ó: mas Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Jesus faz tudo o que lhe apraz, ele tem o poder, a autoridade máxima, ele é soberano. Porém, irmãos, nem tudo que eu quero ele vai fazer por mim. Ele é Deus, ele é Senhor. A Bíblia diz, irmãos, tem coisa, irmãos, entenda isso, tem coisas que o Senhor não vai fazer. E não adianta eu ficar bicudo, eu ficar chateado, eu ficar entristecido. Não. Tem coisas que o Senhor não vai fazer. Tem coisa que já está escrito na palavra. Amém? E a missão de João foi essa, apresentar Jesus a Israel. A missão dele era essa. A missão dele já tinha concretizado. Já tinha acabado a missão dele. Amém? Então, em nome de Jesus, não deixa a dúvida brotar no teu coração. Não deixa o medo, a insegurança te dominar. Tenha o controle de tudo aquilo que porventura tentar lhe dominar. Tenha o controle disso. Eu sempre falo isso para os meus filhos, eu sempre repito isso nas ministrações na igreja. Tenha o controle, tenha o domínio de tudo aquilo que porventura tentar te dominar, tentar te controlar. Até porque a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, de maneira que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Que Deus te abençoe muito. Ficam todos na paz de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com alguém que você tem observado que ele, mediante tantas dúvidas, ele tem se distanciado, se enfraquecido na fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor.